Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Renan Costa. Na aula de hoje vamos falar sobre resolução de equações do segundo grau. E iremos resolver equações completas e incompletas, mostrando passo a passo para que vocês tenham um aprendizado de forma clara e objetiva. Antes de começar nossa aula, peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo novo for postado, pois isso me motivará a continuar gravando aulas de forma gratuita. Compartilhe com seus amigos e boa aula! Então, mantenha o foco, a concentração e vamos começar nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje vamos ver, estudar sobre resolução de equações completas do segundo grau. Então, as equações completas do segundo grau, como já vimos em aulas anteriores, elas sempre vão aparecer da seguinte forma: ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Então, essa fórmula, caracteriza a equação completa do segundo grau. Então vamos resolver aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos x² menos 7x mais 10, que é igual a zero, ok? Então, para resolvermos essa equação, o primeiro passo, preste muito bem atenção, o primeiro passo é encontrar o valor do discriminante ou valor do delta, certo? Então, para a gente resolver uma equação completa do segundo grau, existem vários métodos, mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos primeiro encontrar o valor do delta. Esse é o primeiro passo para resolver essa equação, encontrarmos o valor do delta. Então, a fórmula para você encontrar o valor do delta é o seguinte: delta, que é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, essa é a fórmula do delta. Sempre você vai usar essa fórmula para encontrar primeiramente aí o discriminante, ou seja, o delta, ok? Então, agora nós vamos substituir. Então, como nós queremos encontrar aí o delta, então vamos repetir ele, certo? Repetimos o delta, igual. Quem é o b elevado ao quadrado? Então, é importante que nós saibamos identificar aqui nessa equação quem são os coeficientes. Ou seja, coeficiente de A, coeficiente de B e o coeficiente de C, ok? Coeficiente de A não está aparecendo aqui, é o 1 positivo. Coeficiente do B é o menos 7, ok? E o coeficiente de C é o 10 positivo. Já identificado aí os coeficientes, agora nós poderemos muito bem substituir aqui, ó. B elevado ao quadrado, que é um coeficiente B. B é um 7 negativo. Então, como ele é negativo, vamos colocá-lo dentro do parêntese, ok? E elevarmos ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o meu A? Coeficiente A, que eu encontrei aqui, é o 1. E o coeficiente C, aqui é o 10, ok? Então, vamos lá. Vamos repetir novamente o delta, certo? 7 negativo elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, tá? 7 vezes 7, 49, ok? Então, fazendo esse jogo de sinal, negativo vezes negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Então, 7 negativo elevado ao quadrado, tá? 7 negativo elevado ao quadrado é a mesma coisa que 49 positivo, ok? Menos,
Por que menos? Porque eu faço esse jogo de sinal negativo com esses daqui que são positivos, o resultado sempre vai ser negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Tudo bem? Então, vamos repetir novamente o delta, certo? 49 menos 40, tá? O 49 ele é positivo, 40 negativo. Então, vamos aplicar a regra de sinais para adição e subtração. Então, quando eu tenho números com sinais diferentes, eu vou subtrair os coeficientes numéricos e conservar o sinal do maior. O maior é 49, então o resultado vai ser positivo. 49 menos 40, o resultado vai ser exatamente igual a 9, ok? Então aqui vimos que o delta ele deu um valor maior que zero, ou seja, um número positivo, tudo bem? Então, já que ele deu um número positivo, nós vamos jogar na fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Que é uma fórmula aí que ainda tem muita discussão a respeito dessa fórmula, né? Mas ela é muito conhecida hoje, né? Atualmente, como fórmula de Bhaskara. Então, vamos aplicar ela aqui. Então, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, essa que é a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, ok? Então, o x é o que eu quero encontrar, eu vou repetir ele, certo? Menos, que é da fórmula. Quem é o meu b? Meu coeficiente b é o 7 negativo. Então, como ele é negativo, vamos colocar ele dentro do parênteses, ok? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem foi o delta que nós encontramos? O 9. Então, aqui dentro da raiz eu vou colocar o 9, ok? Dividido por 2 vezes o a. Quem é o meu a? Coeficiente a é o 1. Tudo bem? Então, x, novamente. Aí nós vamos fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Pessoal, preste atenção aqui nessa situação. Toda vez que você tem um número fora do parêntese, desculpe, número não, um sinal fora do parêntese, isso quer dizer que você vai estar fazendo uma multiplicação com o que está dentro do parêntese. Como assim, Renan? Ó, você tem negativo. Esse parênteses ele está me dando a ideia de quê? De multiplicação. Então, negativo vezes negativo, o resultado sempre vai ser positivo, ok? Então, aqui fica 7 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, raiz quadrada de 9 é exatamente igual a 3. Dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, aqui nós já podemos encontrar, né, as duas raízes, né? Então, é importante lembrar, pessoal, que toda vez que o delta ele der, né, aí um valor maior que zero, então nós vamos encontrar duas raízes reais distintas, né? Isso nós vimos na aula passada, né? Quem ainda não assistiu aí o vídeo falando sobre raízes de uma equação, né, de equações do segundo grau, corram lá no canal e assistam esse vídeo, tá? Então, continuando aqui, né, vamos encontrar a primeira raiz, que eu chamo de x', tá? Então, eu vou colocar aqui o 7. Agora, aqui é importante, pessoal, prestarmos bem atenção. Eu tenho positivo e eu tenho negativo, né? Então, vou colocar aqui o mais, né, que é positivo. 3 dividido por 2, certo? Então, vamos fazer aqui essa soma. 7 mais 3, 10, ok? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, tudo bem?
Encontramos a primeira raiz que eu chamei de x'. Agora vamos encontrar a segunda raiz que eu vou chamar de x²'. Então, novamente repetimos o 7. Agora aqui que é o seguinte, pessoal. Já que eu coloquei mais aqui, ó, que foi esse sinal aqui, agora eu vou colocar um menos, certo? Então, menos 3 dividido por 2. Então, aqui, ó, eu tenho 7, que ele é positivo, e o 3 é negativo. Nesse caso, eu vou subtrair os coeficientes numéricos e conservar o sinal do maior. O maior é o 7, então o resultado vai ser positivo. 7 tirando 3 fica 4, certo? 4 dividido por 2 é exatamente igual a 2, ok? Então agora, né, eu vou colocar o conjunto solução, dizer aí que conjunto solução, que ele é simbolizado por esse S maiúsculo, é exatamente igual. Aqui, o primeiro valor é exatamente o valor da primeira raiz, que é o do x', que nesse caso deu 5, ok? Então sempre vai ser dessa maneira. Agora o segundo valor, que é do x²', que é exatamente igual ao 2. Tudo bem? Então, já encontramos as raízes dessa equação, certo? E chegamos a um resultado final, ok? Então agora vamos ver aí mais um exemplo, certo? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui x elevado ao quadrado, certo? X elevado ao quadrado mais x mais 1, que é igual a 0. Tudo bem? Que é igual a 0. Então, o que é que nós devemos primeiro saber aqui, né? Nós devemos primeiro saber quem são os coeficientes dessa equação. Então, eu vou tirar aqui, ó. Dizer que o coeficiente A, né? Coeficiente B e o coeficiente C. Então, o coeficiente A, nós já sabemos identificar toda vez que não aparece nenhum número aqui na frente aqui da variável, está subentendido que é o coeficiente 1. Então, ele é um 1 positivo, ok? E eu tenho aqui o coeficiente B também não está aparecendo, é o 1. E o coeficiente C também é o 1, certo? Então, já que nós identificamos, né, os coeficientes, nós vamos encontrar o valor do delta, certo? Então, delta é igual ao B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Então, o delta, repito ele porque é o que eu quero encontrar. Quem é o meu coeficiente B? É exatamente igual a 1. Então não preciso colocar 1 dentro do parênteses porque ele é positivo. Eu só coloco aqui algum número dentro do parênteses quando ele é, esse número no caso ele é negativo, tudo bem? Então 1 elevado ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é o 1, vezes o C, que é igual a 1 também. Tudo bem? Então, continuando, o delta, repito novamente, 1 elevado ao quadrado é exatamente igual a 1. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Tá? Coloco o 4 aqui. Então, meu delta vai ser exatamente igual a... Aí, preste atenção aqui, pessoal. O 1, ele é positivo. Tudo bem? O 1 ele é positivo e o 4 é negativo. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair os coeficientes numéricos e conservar o sinal do maior. Então, já percebo que o maior número entre eles é o 4. Então, o resultado vai ser negativo. Então, 4 menos 1 é exatamente igual a 3. Ó, o delta, ele deu um número negativo, um número menor que 0. Então, nesse caso, eu não posso mais continuar essa resolução. Por quê? Porque não existe
número, né, negativo que tenha raiz quadrada. Então, eu posso colocar a seguinte observação: não existe raiz quadrada, não existe raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. É essa observação que eu vou colocar no final aí dessa questão, tudo bem? Então, logo, conjunto solução vai ser exatamente igual ao conjunto vazio. Pode ser simbolizado dessa maneira ou também dessa maneira, tá? Então, é assim que vai ficar aí a resolução dessa questão. Então, toda vez que o delta for um número negativo, eu não preciso continuar essa questão, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o conjunto solução vai ser um conjunto vazio, tudo bem? Então, temos aqui mais um exemplo, né? Um exemplo bem legal, né? Para que a gente possa estar treinando, certo? X ao quadrado menos 10x mais 25. Então, a primeira coisa, como eu já falei, é encontrarmos, né, os coeficientes numéricos. Então, vamos lá. Coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Então, meu coeficiente A eu já sei identificar, né, que é o 1. Não está aparecendo, mas é o 1. E o coeficiente B é o menos 10, ou seja, 10 negativo, né? E o coeficiente C é o 25. Tudo bem? Então, já que identificamos aí os coeficientes, nós vamos encontrar quem? O valor do delta, ok? Então, delta vai ser igual ao B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então, delta igual. Quem é o meu B? B elevado ao quadrado, né? O meu B sei que é o 10 negativo. Então, vou colocar dentro do parênteses pelo fato dele ser negativo. Menos 4 vezes o A, que é o 1, vezes o C, que é 25. Tudo bem? Então, o meu delta vai ser igual. 10 negativo elevado ao quadrado vai ser exatamente igual a 100 positivo. Ok? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, né? 4 vezes 25 aí vai ser exatamente igual a, né, a 100 também, né? Vai ser exatamente igual a 100, tudo bem? Então, meu delta vai ser igual. Olha, eu tenho 100 positivo e eu tenho 100 negativo. Então, o que é que vai acontecer entre eles? Uma subtração. 100 menos 100 exatamente igual a 0. Então, preste muito bem atenção aqui, pessoal. O zero, né, que ele foi o resultado do delta, né, o delta no caso deu igual a zero. Então, quando o delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais, né? Duas raízes reais iguais, tudo bem? Então, vamos jogar aqui, escrever a fórmula de Bhaskara, que é o x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Ok? 2 vezes o A. Então, o x, repito ele, porque é o que eu quero encontrar, igual, menos que é da fórmula. O B eu sei que é 10 negativo, então vou colocar ele dentro do parêntese. Ok? Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nesse caso é o zero, dividido por 2 vezes o A. Quem é o meu A? Eu já sei que é o 1.
Então vou colocar o 1 aqui, ok? Então x é igual, ó, novamente aqui, ó, vou estar fazendo aqui esse jogo de sinal. Então eu já falei anteriormente que esse parênteses ele me dá a ideia de multiplicação. Então eu vou estar aplicando as regras de sinais para multiplicação. Negativo vezes negativo, o resultado sempre vai ser positivo, ok? Então vai ser 10 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 0 é o próprio zero, dividido por 2 vezes 1, 2. Quando eu chego aqui nesse resultado, eu já posso muito bem encontrar o valor do x', que é a primeira raiz, que vai ser exatamente igual a 10 mais 0 dividido por 2. Então 10 mais 0, toda vez que eu somo um número por 0, é o próprio número, ok? Então vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 eu sei que é igual a 5, tudo bem? Então encontrei a primeira raiz, vamos encontrar a segunda raiz que eu chamo de x²'. Então 10. Aí já que eu coloquei o mais aqui, né, eu vou colocar agora o menos, dividido por 2. Então 10 menos 0 é exatamente igual a 10, dividido por 2 vai ser exatamente igual a 5. Então vocês perceberam, né, que as raízes elas são, né, o que? Raízes iguais, né? Deu o mesmo valor. Por quê? Porque nesse caso o delta ele deu igual a 0. Então eu digo que o meu conjunto solução vai ser exatamente igual a 5. Né? 5. Como são duas raízes iguais, coloco também o 5. Ok? Então, pessoal, essa, né, é o resultado final dessa equação. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Aproveite aí para deixar os seus comentários embaixo do vídeo, né? Para que possamos tirar suas dúvidas. Não esqueça, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Porque isso me ajudará muito a continuar postando vídeos novos e passando aí meus conhecimentos de forma gratuita. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Um abraço a todos.